Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa de Espiritismo na Prática. E hoje eu vou dar um tema Viver e Morrer. Então, contamos novamente com a querida irmã Área. Boa noite, Área, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria a gente estar aqui junto, né, fazendo essas reflexões. Boa noite a todos que estão aqui conosco ou que vão nos assistir em outro momento, né? Que Jesus aí nos inspire, né, Jefferson, nas nossas Exatamente, reflexões de hoje. exatamente. Eu convido você, se você não conhece nosso canal, não conhece nosso programa, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe e divulgue esse vídeo para as pessoas. Muitas pessoas aí, elas não conhecem, não sabem pouco entendimento espírita sobre esse tema, viver e morrer. Então, se você conhece alguém que precisa de esclarecimentos, precisa de entendimento referente a esse tema, passe para ela, divulgue para ela esse programa. E as divulgantes fazem a caridade. A caridade e fora a caridade, não há salvação, como diz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aproveitando também, você que está assistindo conosco aqui, aproveitando, vou antecipar aqui, né, nós temos um programa novo, que é Mediunidade na Prática, que é um programa onde eu abordo alguns temas referentes à mediunidade. Se não conhece também, participe, todas as quartas-feiras, às 20 horas, programa Mediunidade na Prática. Eu queria cuidar de você também, no sábado, às 19 horas, programa Evangelho no Lar, com Lara e com a Sandra, fazendo no canal delas lá, né? A gente reproduz aqui no nosso também. Se você quiser falar uma coisa sobre o programa, Lara, fica à vontade antes de a gente começar aí. Ó, gente, vale a pena assistir o programa que estreou aí do Jefferson, muito bacana. Dá uma olhada lá no canal. Isso aí. Evangelho no Lar também. Também tem que olhar também. Pessoal, então, Lara, o que a gente pode falar sobre o programa, sobre esse tema, viver ou morrer? Pois é, né, gente? Olha, vida e morte são duas faces da nossa existência no mundo material, né? Se a vida tem por objetivo o nosso próprio aperfeiçoamento, o nosso crescimento, a nossa evolução, a partir dessas milhares de experiências que nós vivemos, né, para o desabrochar da nossa consciência, a morte é aquela oportunidade de renovação, de mudança, né? Então, muitas vezes a gente acha que a morte, né, tem aquela conotação pesada, dura, né? Mas se a gente olhar por uma outra perspectiva, né, por essa perspectiva realmente de oportunidade de renovação, a gente pode começar a entender é, é, cada pessoa, cada relação que a gente tem, né, com cada ser, que a gente começa a entender que cada coisa é reflexo das forças da vida, né? Que cada coisa é reflexo de nós mesmos, é reflexo do Criador, né? A gente tem um hábito, né, Jefferson, de olhar para essa questão da morte como se ela refletisse o passado, só o passado, né? As lembranças que nós temos, as memórias do que a gente viveu. Só que a morte, gente, é a primeira etapa do recomeço de experiências que podem sempre ser mais felizes se a gente se permitir. É isso, né? Então, nossa, morreu. E agora? E agora você continua vivo. A morte realmente não existe, você continua vivo, você está no outro plano, daqui a pouco você virá para o plano material novamente. Então, é uma oportunidade da gente recomeçar, da gente fazer novas escolhas, da gente refletir sobre outros assuntos, olhar as questões ou sob outro ponto de vista, né? Então, vida e morte, viver, morrer, fazem parte aí do processo natural da nossa existência, né? A morte, gente, nada mais é que uma transformação necessária, né? Uma renovação, porque nada perece realmente, né? A morte é só aparente, ela só muda a forma exterior, a alma fica ali, né, com a sua unidade permanente, indestrutível,
Né? Leon Denis fala uma coisa muito interessante, ele fala que a alma se acha além do túmulo, na plenitude das suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres. Luzes, aspirações, virtudes, potências. E ele diz mais, ele fala assim, eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho quando diz, os vermes e a ferrugem não os consumirão, nem os ladrões os furtarão. São essas as riquezas que a gente pode levar conosco, gente, né? E que a gente volta a utilizar numa vida futura. Por quê? Porque aquilo que a gente, as virtudes que a gente angaria de verdade, elas são nossas, não são de mais ninguém. Aliás, são as únicas coisas que são nossas realmente, porque o resto tudo é concessão divina. Não vale a pena a gente ficar aqui se esfalfando, né, pelos bens materiais. É claro que eu não estou fazendo aqui apologia à miséria, não é isso. E nem fazendo também uma demonização da riqueza, não. A gente tem que aprender a viver, né, com os bens materiais que o Pai nos empresta de forma responsável, né? É você olhar para as coisas e enxergar coisas, e olhar para as pessoas e enxergar pessoas, né? São coisas diferentes. Você possui as coisas momentaneamente, mas as coisas não podem te possuir. Porque tem gente que se entrega aí aos bens materiais, quase se descabela, se perde uma agulha, né? Então, vejam, o viver e o morrer desnuda para nós todo esse universo que, de certo modo, fica ali oculto de nós enquanto a gente está aqui encarnado, né? Para a grande maioria das pessoas, essa é ainda uma questão a se pensar, né, Jefferson? Muito bem, Lara. E é interessante, como a Lara muito bem falou, que a vida, né, aqui no corpo, ela tem um limite. A gente encarna aqui e precisamos vivenciar num tempo específico, né, que foi programado para nós. Quando a gente desencarna, nós deixamos esse corpo físico aqui e vamos viver a vida no mundo espiritual, porque o espírito não morre, o corpo morre, porque o corpo é matéria, a matéria ela se desentrega, né? Então ela acaba voltando, né, à natureza. Então o espírito não, o espírito é imortal. Uma vez que Deus nos criou, nós somos imortais. Então a gente nunca mais morre, a gente não vai morrer mais. Né? Então o espiritismo entende que precisamos, né, viver as experiências materiais com as pessoas que a gente precisa conviver e aprender a conviver, reparando os erros ou fortalecendo os laços de amizades, né, e afinidade, para que possamos juntos nos melhorar, nos aprimorar como espíritos, né, evoluindo, nós evoluindo a nós mesmos, ajudando os outros a evoluir, assim como os outros nos ajudem a evoluir. Então a vida é dessa forma, a gente vai nos ajudando, vai cooperando, vai fazendo a caridade, às vezes a caridade sem a gente perceber, né? Então a gente acaba vivendo, tendo uma ligação com a pessoa, com entes queridos, e esse ente querido desencarna, e nós ficamos com saudade. É natural que a gente fique com saudade, é natural que a gente tenha aquele processo de luto, né? aquele período de luto. É interessante, é importante, mas que a gente não pode, a gente pode perder aquela vontade de estar com a pessoa. Como a gente faz com as pessoas desencarnou? Pelo pensamento, pelas lembranças, pelo coração, pelo sentimento que você teve com ela. A pessoa não está mais ali presente com você? Não está, mas está em espírito. E você, sendo espírito encarnado, você tem as oportunidades de experimentar a aproximação, se tiver alguma sensibilidade de sentir que a pessoa que está próxima de você. Então, muitas vezes, o ente querido está próximo de nós, a gente não percebe, porque nós não estamos ali 100% ou 24 horas por dia conectado com o mundo espiritual. Nós temos as questões de materiais para resolver, os problemas, os nossos desafios, né? Então, muitas vezes a gente acaba perdendo esse elo com o mundo espiritual.
E aí a gente não consegue perceber o familiar que está ali junto conosco. E outra coisa interessante, quantas vezes a gente, ao dormir, ao adormecer, a gente sonha com o nosso ente querido. Isso, de certa forma, prova para nós que a vida prossegue, a vida continua lá. Então, como eu falei, sentir saudade é importante, é natural, que a gente não pode se desesperar. É achar que se eu morrer, eu nunca mais vou ver ela. Não, não é por aí. A gente vai ver, sim, a gente vai estar com ela, vai estar conosco também, só que agora em espírito. Então, a vida, ela prossegue em várias maneiras, várias formas, né? A gente vai estudando o espiritismo, vamos compreendendo melhor e entendendo que há diversos planisferas, planos de existência no universo, né? Então, eu acredito, né, o espiritismo não fala isso, mas eu acredito que cada frequência é um plano de existência, né, que a gente pode estar habitando, mas nós precisamos entender que a vida, como eu falei, reforço, somos imortais, mesmo que a gente não esteja no mesmo plano vibratório, né, estamos aqui no plano encarnado, plano material, e o ente querido está no plano espiritual, mas estamos juntos em pensamento, em coração, que toda criatura está conectada uma com a outra. Então, acho que a separação, né, eterna nunca existe. Há uma separação de presença, vamos dizer assim, temporária. Mas, quando ambos se encontram encarnados, quando ambos se encontram desencarnados, nós, então, estaremos próximos um do outro. Pois é. É isso mesmo, né, Jefferson? Olha, gente, sabe o que é uma coisa interessante? Muita gente caminha na vida como se aqui fosse uma colônia de férias. Nós não estamos aqui por acidente, né? E às vezes, a gente, ao não compreender o nosso propósito, não compreender a vida, a gente tem dificuldade em aceitar a morte. Porque a morte parece uma coisa inexplicável, definitiva, não é? Mas olha, a vida tem o seu objetivo, a vida tem o seu propósito, tem leis que regulam todo esse vai e vem, né, das criaturas aí no palco do mundo, né? Quem lê o livro Falando a Terra, né, o espírito Miguel Couto, ele diz que a vida pede a nossa renovação permanente para a gente chegar ao mais alto, ao sólio divino, que é a meta fulgurante de cada criatura. E é exatamente isso. Então, nós temos um propósito, que é o quê? Está lá em O Livro dos Espíritos. Por que Deus cria os espíritos? Para chegarem à perfeição. Não é? Então, veja, a gente tem um propósito. Nós só chegaremos à perfeição através do aprimoramento. Quando a gente não entende o propósito da nossa vida, aí vem o medo, né? Vem o medo da morte. Ah, morrer, acabou tudo, não vou mais lembrar, ninguém, não vou ser lembrado, não vou ver mais meus afetos, a minha mãe que eu tanto amo, meu marido, meu filho, meu pai, seja quem for. Não é assim, né? Não é assim. Nós precisamos nos educar para a questão da morte, né? O objetivo da vida é a educação da alma para a sua elevação. E essa educação também passa pela questão da morte, né? Como é que nós nos renovamos? Como é que nós vamos nos elevar? Né? Por que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Como é que eu parei aqui? Então, são questões que transcendem a, a questão material, né? Por isso é que Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque nós somos espíritos vivendo experiências na matéria. Nós não somos matéria. Nós temos uma vida,
e várias existências. Então, se a gente continua com o medo da morte, é porque a gente não compreende esse processo. E é preciso compreender o processo de viver e o processo de morrer, né? Esse desconforto todo que a gente ainda tem, né, com relação à morte, né? A gente tem que se perguntar, né? Qual é o objetivo da sua encarnação? Você cumpriu o seu objetivo? Até o fim? Você se esforçou? Você buscou se melhorar? Você buscou fazer o bem? Você buscou viver a vida seguindo os preceitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus? São perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos para a gente compreender toda essa questão que transcende a matéria, né? Que nós vamos retornar à pátria espiritual é inevitável. Quer você acredite, quer você não acredite, né? Não tem jeito. A vida física, gente, ela é só um estágio educativo para o espírito dentro da eternidade. Né? E nesse estágio educativo, quando a gente está aqui na matéria, mergulhado na matéria, a gente precisa buscar o aprimoramento dos nossos valores morais, intelectuais, emocionais, né? É como se a gente fizesse desabrochar as sementes divinas que a gente traz aqui conosco. Emmanuel fala que a gente traz um cofre do céu quando a gente reencarna, né? Que estão ali, né? Todas essas virtudes. Basta que a gente abra este cofre aí e comece a utilizar essas virtudes, né? Então, vejam, a história da nossa vida é escrita através das nossas próprias experiências que a gente vivencia no cotidiano, no dia a dia. Então, pensar a questão de vida e morte, viver e morrer, gente, é essencial, primeiro, para a gente perder o medo da morte, porque a morte é só uma ilusão, é só um portal para a vida verdadeira, né? Porque a vida verdadeira é a vida do espírito, não é? E compreender as nossas reais necessidades enquanto a gente está aqui encarnado, né? A história da nossa vida, gente, é como eu disse, é a interpretação das experiências que a gente viveu. Agora, a questão da morte também depende do ângulo que a gente observa e do aproveitamento que nós tiramos aí desse evento, que para uns é catastrófico, para outros é só o voltar para casa. Exatamente, vai. E a gente também, acho assim, nós, como humanidade, né, encarnada, a gente não tem o costume de conversar sobre a morte. Então isso cria um tabu muito grande, um medo muito grande, um receio muito grande. Então o Espiritismo veio trazer, né, esse, vamos dizer assim, entre aspas, né, debate nas nossas casas. Por quê? Porque para a gente poder começar a entender o processo da morte, como funciona, como é que é a vida do plano espiritual, para a gente quebrar esse tabu. Porque o que é o medo da morte? O medo da morte nada mais é o medo do desconhecido. Tudo que a gente não conhece, a gente desconhece, a gente tem medo. Então, eu acredito, sim, que quando nós começamos a estudar o Espiritismo, entender que a morte é um processo só da morte do corpo físico, mas não da alma, o espírito continua vivo, né? Porque o espírito é imortal, como já falamos. Então, a gente vai começar a entender, vai começar a perder esse medo, né? E aí a gente vai começar a tratar, às vezes ficarmos chorando, né, na hora do desencarne, a gente vai começar a ficar feliz, porque isso aqui vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas a gente vai começar a ficar feliz por quê? Porque a gente vai ver, ó, meu ente querido saiu, né, da matéria, está agora no mundo espiritual.
E eu poderei ver, eu poderei falar com ele, poderei senti-lo, né? Porque a gente se abre mais para a espiritualidade. Nós estamos tão incrustados na matéria, a gente só vê a matéria, a gente não consegue chegar ao plano espiritual. Por quê? Por falta de estudo, falta de conhecimento. E nós somos ensinados desde criança dessa forma, a ver a matéria, não ver o espírito, né? Então, acredito muito que futuramente, né, a gente terá meios de falar, conversar com os desencarnados, né? Chico Xavier falou para o Geraldinho, né, que futuramente, não demora muito, nós vamos encontrar um meio de conversar através de um tablet, uma espécie de tablet ou televisão pequena, portátil, com os nossos falecidos, nossos mortos, entre aspas, né? E aí a gente vai começar a ver, então, que a vida realmente continua, prossegue, né? A gente vai ter mais aquele contato, né? Vai poder falar com o ente querido, que a gente sente saudade. Então a gente vai ter essa oportunidade futuramente. Mas até lá nós precisamos também fazer essa parte. Qual é essa parte? É estudar, buscar conhecer, entender os mecanismos da desencarnação. E eu recomendo a leitura da obra Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra magnífica sobre a desencarnação, acho que 5 pessoas, se não me engano. Né? Se não me engano, a Lara pode me corrigir, acho que uma delas só que não desencarnou, né, Lara? Acho que foi uma só, né? Isso, né? Que é a menina da oração, né? E então, se você estudar, você compreender, você vai ver que é um processo natural. Porque quem vive, né, aqui na matéria está destinado ao desencarne. Então, nós precisamos buscar realmente entender essa questão. Já entrando nas concepções finais, tem a obra Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, fala o seguinte: morrer é mudar de plano, é deixar a veste da carne para vestir a túnica da luz do Espírito. E mais adiante fala: a morte não é uma interrupção, mas uma etapa da ascensão do espírito. O ser não se dissolve, ele se transforma e se purifica. Né? E na ótica do Emmanuel, na obra O Consolador, fala o seguinte: a morte não é um salto no escuro, mas a colheita do que semeamos no solo da existência humana. O homem não morre, apenas se ausenta da visão dos sentidos físicos. É o que a Lara falou, o que acabamos de falar. Então, se a gente começar a estudar, começar a buscar, compreender, eu acredito que o medo da morte, esse tabu que a gente criou, né, aqui na matéria, a gente vai começar a perder esse tabu e vai começar a entender. Então, a gente vai começar a compreender que a gente prossegue no outro lado da vida. Agora, essas considerações finais. Olha, gente, tem gente que quando fala de morte até bate na madeira, né? Nossa, isola, sei lá, né? Fala que é as mandinguinhas aí que a gente arruma, né? Pensa comigo, o que você prefere? A dimensão espiritual é como aqui, ou melhor, aqui é uma cópia mal acabada da dimensão espiritual, né? Como é que você quer chegar do lado de lá? Sabendo das coisas ou ser pego de surpresa? Não é melhor a gente chegar. Quando você viaja para um país, você não prepara ali sua malinha, você não procura saber se lá vai fazer frio, vai fazer calor, como é que é o idioma, como é que é a cidade, como que é a população, como que é. É a mesma coisa, gente. Né? É a mesma coisa. Né? Para a gente morrer bem, a gente tem que viver bem. Porque do mesmo jeito que aqui no plano material a gente tem gente boa e gente ruim, gente vibrando bondade, fraternidade, tem também gente vibrando maldade, gente que escraviza, que aprisiona, que manipula, que aterroriza, é tudo igual. Sabe por quê? Porque os dois planos são habitados por homens. E na mudança de plano ninguém vira santo. A gente continua, é uma continuidade. E olha, quer saber uma novidade? Todo dia você morre. Todos os dias. Quando você está aí, dormindo, né, é uma pequena morte. Né, uma pequena morte. São
O morrer é uma pequena experiência que a gente vive todos os dias, né? Você desdobra, você sai do seu corpo material, você vai encontrar aí com seus amigos espirituais, seus familiares, ou com aqueles que se conluem com você nas sombras, né? Então a gente precisa, gente, abrir as janelas da nossa alma para a renovação necessária, para a gente perder o medo da morte e aprender a viver bem para que a gente morra bem também, né? Vamos compreender aí a vida como uma oportunidade de aprendizado impressionante, que é isso que ela é, né? E essa questão do viver e morrer, a gente também pode interpretar, né, da seguinte maneira: é viver para Cristo, deixar morrer o homem velho, egoísta, orgulhoso, vaidoso, mentiroso, ligado ao mal, para a gente renascer para a grandeza da vida que o nosso Pai, o Criador de tudo que existe, nos deu. E quem nos mostra o caminho é o Cristo, não é? Então vamos perder o medo da morte. Vamos começar a viver bem para que a gente faça, atravesse esse portal da verdadeira vida, melhor ainda. Muito bem, Lara. Lara, eu queria convidar você a divulgar seu canal. Divulga esse canal para o pessoal conhecer. Pois é, gente, nós criamos aí, tem 1 ano e pouquinho, nós criamos um canal aí no YouTube, só buscar lá, @fé para quê, né? A gente tem aí oração todos os dias às 18 horas, né? A não sei quando o YouTube aí cisma com a gente, não deixa a gente subir algum vídeo, né? Mas tem estudo, tem história, tem poesia, tem um punhado de coisa. Vai lá olhar, ver se você gosta, se você gostar, se inscreve. A gente tem também os nossos blogs, né, Jefferson? As nossas páginas aí na internet. Tá sempre aqui, o Jefferson sempre deixa aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá também. Nas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando aí estudos, divulgando mensagens que fortalecem a nossa esperança, né, que nos inspiram a dias melhores. Então, vamos tratar da nossa transformação, né, gente? A gente vê tanta coisa ruim hoje em dia na internet, né? Então, a gente precisa dar uma chance aí para as coisas boas fazerem parte da nossa vida. Exatamente, Lara. Até é interessante que você tocou nesse ponto. Muitas vezes a gente recebe muitas mensagens, a gente divulga muitas mensagens que não tem, é inútil, na verdade. Não esclarece, não ajuda nada, não melhora nada na nossa vida. A gente tem que começar a levar para as pessoas a esperança, a fé, a boa vontade, a luz de Jesus. Porque as pessoas estão sem esperança, estão com a sua chama apagada. Por quê? Porque a gente só alimenta com energias que não são, que não vão fazer a pessoa brilhar como uma alma, como Jesus nos solicita, que brilhe a vossa luz. Mas se eu só alimentar de trevas, de sombras, de negatividade, como é que minha luz vai brilhar? Então, nós podemos ser, sim, o ponto de ignição de Cristo, de Jesus, levando a boa nova, levando as coisas boas para as pessoas. Então, vamos compartilhar as mensagens que nós colocamos aqui, os programas que nós temos aqui, em outros canais também, como o canal da Lara. Tem muitos canais bacanas, muito canal bom que fala ali sobre o espiritismo, sobre levando a fé e a esperança às pessoas. Vamos compartilhar mais sobre isso. É muito importante a gente divulgar mais a mensagem de Cristo. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Lara, por mais essa oportunidade de aprendizado. Muito você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgue esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam compreender também a questão da vida e da morte, que é um grande tabu na nossa vida aí. Perfeito? Obrigado, Lara. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Com Deus.